5T. Aí um dia lá o cara do rádio lá mudou, era novinho na cidade, né? Chegou e falou: comandante, é tambor? Não. Se você botar tambor, eles põem tambor de gasolina. Eu não quero tambor de gasolina, é T. Eu quero 5T. E esquece aí que eu sei o que quer. Aí o radiotelegrafista não entendeu, mas passou. Então, quando ele chegava em Guajará-Mirim, o mecânico de Guajará-Mirim já tinha providenciado 5 tartarugas, porque sabia que o avião tinha disponibilidade de peso, né? Então ele completava o peso com tartaruga. Depois que ele viu disponível em Porto Velho, ele tirava o combustível, né? E falava assim: bom, eu tenho disponível para tantos quilos. Então cada tartaruga, aquela na época, pesava 50 quilos. Então 5 são 250 quilos, né? De tartaruga. E chegava em Rio Branco, já tinha os compradores tudo na fila lá disputando a tartaruga que chegava para eles comerem à noite, né? Porque não tinha carne, não existia carne. Então o macete lá mudava o radiotelegrafista lá: tambor não é tambor não, rapaz, põe T aí, e é T e acabou. Me diz uma coisa, meu pai, daquela vez que a gente foi naquela fazenda lá, o pessoal estava contando umas histórias assim de que existe uma lenda dos chavantes que tem uma passagem por debaixo da terra aqui nessa área. É verdade isso? Não, é lá em Príncipe da Beira. Conta essa história. Príncipe da Beira, ali é o seguinte, tem um forte Príncipe, né? O que é esse forte? É um forte construído pelos portugueses para manter a posição da invasão espanhola. Mas quando? Isso em 1600 e qualquer coisa. Então, como eles eram atacados constantemente por índios, então na época da seca eles construíram um túnel, porque ali era pedra, construíram um túnel por baixo do rio Guaporé, né? Saindo no mato do outro lado do rio. Então quando os índios atacavam aqui, eles estavam do outro lado lá e atacavam por fora. Entendeu? Então essa passagem lá hoje é um hotel. Né? Hoje lá é um hotel e a passagem existe até hoje. Está úmido, meio arrebentado lá e tal, mas a passagem existe. Existe lá, naturalmente o pessoal assim pega muita. Não, porque eles estavam falando da história de um alemão que veio para o Brasil e que entrou numa gruta, encontrou umas coisas dos castiçais dourados, uma coisa assim. Esse alemão até pouco tempo ele estava em Cuiabá, depois desapareceu do mar. Conta a história desse Mas alemão. Isso já não é aqui no Vale do Guaporé, isso já é aqui, já no Aripuanã. Né? Esse alemão vivia por aí, inclusive Soler que conhece a história dele. Eu já quando cheguei ele já tinha desaparecido. Ele já estava em Cuiabá. Né? Então dizem que ele procurava uma determinação de uma expedição que ele tinha conhecimento. E depois ele achou, naturalmente, o tesouro, não sei o que, botou no avião e veio embora. Mas só que ele chegou aqui, levou não sei para onde lá, morreu e não contou para ninguém aonde que era a localização. Que só uma tribo que conhece. Uma tribo dos índios. Então ninguém sabe que tribo que é essa, mas pela localização que os caras falam, deve ser o Cinta Larga. Por onde o pessoal pegava esse camarada e trazia para cá, deve ser o Cinta Larga. Não, porque aquele pessoal falou que esse alemão também tinha entrado por dentro da terra e tal, que tinha uma passagem, porque existe, mesmo lá nos Estados Unidos, eu ouvi falar e parece que tem o filho do Bernard Shaw. O coronel, não, o coronel inglês que sumiu no Xingu, meu Deus do céu, meu nome, cara. Eu tenho meu livro lá. Então esse coronel ele veio com o filho dele, embrenhou na selva, morreu, né? E hoje todo mundo procura o cara porque o cara diz que sabe onde está uma cidade perdida, não sei o que, parará. Aí vem um monte de história. E através dessa seita eles estão descobrindo cavernas e em cada caverna eles têm uma determinância de poderes e não sei o que se comunicam, né? E montaram uma cidade lá em Brasília, tinha lá Tiamara, né? Que tinha lá.
e depois outra na Serra do Roncador e outra na serra lá embaixo, em Santa Terezinha. Então eles se comunicam mentalmente, montam o triângulo da força, não sei o quê, e se comunicam. E através dessa comunicação parece que o coronel entra na frequência dos caras também e tal, e vai dando indicação, e cada dia eles descobrem um negócio diferente. Então tá todo mundo correndo atrás de gruta lá. E numa dessas grutas está o tesouro que o coronel Facete. Coronel Facete. Então tá todo mundo correndo atrás do coronel Facete. E pelo que Deve ser coronel Facete, né? faz, é que ele, pela indicação dele, ele explorava o rio Xingu. Se ele explorava o rio Xingu, ele caiu na mão do Rio das Mortes, qualquer coisa, ele caiu na mão ou do Chavante ou de Bororo. E se caiu na mão do Chavante, o Chavante matou ele. O Chavante matava? Agora, se ele desceu o Araguaia, outras tribos acertaram ele por lá também. Aí depois tem uma outra carga, diz o seguinte, que eles não morreram, que eles conviveram com os índios lá e que esses índios mais claros, não sei o que, descendem dele. Então tem uma equipe... Tem uma tribo de índio louro, né? Então tem uma equipe inglesa fazendo esse estudo aí, não sei o quê, e vira mexe, vem aí, tira sangue de índio, aquele rolo com a fumaia, é uma confusão. Para saber se tem sangue branco. O Frei Cavarjal, ele já havia estado na Grécia, né? Em 1600 e qualquer coisinha. E ele era o grande filósofo da expedição do Vicente Pinzon, né? E que ele viu aquelas atrocidades todas com os índios e tal, e ele não queria ficar ali, porque ele não pregava aquilo, né? Então, quando surgiu a oportunidade dele escapar do irmão do Vicente Pinzon, e com o Gonçalo, não estou lembrando. Então eles desceram, foi a primeira grande triangulação da Amazônia, né? Que ele desceu o rio Maranhão, lá de Quito, desceu o rio Maranhão, entrou no Amazonas, e ele vinha, o irmão do Pinzon vinha atrás de canela, ele queria canela. E tinha canela nessa região? Não. Os índios lá em cima, sob pressão, eles diziam que se ele descesse aquele rio, ele acharia grande quantidade daquilo que ele mostrou que era canela, que ele cheirava, mostrava, então os índios mostravam que era no rio abaixo. Os índios queriam ficar livres dele porque matava todo mundo na brasa, né? Ele pendurava o cara no pau assim, encostava na brasa, entendeu? Até falar, eu quero prata. Enquanto não aparecesse a prata, ele não, sabe? Então ele diz o seguinte, que depois de 3, 4 anos embrenhado na mata e não achava nada, e o pessoal todo apavorado, ele voltou, entendeu? Ele voltou, mas o Gonçalo continuou. O padre? Não, o Gonçalo. E o Frei Cavarjal acompanhou, porque sabia que ia ser sofrível a viagem. Então o que o Frei começou a divulgar para estimular o pessoal? Que ao longo do rio existiam índias guerreiras que dominavam qualquer homem, porque ela tinha uma força dobrada, e fazia sexo com 10 homens ao mesmo tempo. Então o pessoal remava mais para chegar mais nas Índias Amazonas. E nunca ninguém achou a Índia Amazônica, que não existia. Isso era uma mitologia grega, né? E que foi transplantada para o ambiente da selva amazônica por decorrência do sofrimento que eles estavam passando ali. E que o Frei Cavarjal é que inventou isso. E em vista disso ficou conhecido como as Amazonas, e que depois ficou conhecido como território do Amazonas, que é o Rio Amazonas. E foi a primeira triangulação, foi a primeira descida, né? Depois houve a segunda subida, que foi já o Pedro Teixeira, já português, que montou a expedição e subiu, mas 100 anos depois. 100 anos.
o português subiu e foi embora, foi até lá em cima, né? E depois nós tivemos a terceira, formando a triangulação, que foi o Raposo Tavares, já em 1640, por aí. Então, ele saiu, não, ele estava atrás, era de subir a rampa lá. Então ele saiu, desceu o Planalto, passou aqui mais ou menos aqui ele passou aqui mais ou menos por Camapuã, qualquer coisa parecida, e aí ele pegou o rumo lá de Chiquitos, né, que era uma comunidade já de coisa, criou uma série de problemas diplomáticos, né, e aí enxotaram ele não conseguiu subir os Andes, então ele derivou para a direita, né, e foi sair no Solimões. Do Solimões ele pegou o Amazonas e desceu, foi sair em Belém 6 anos depois. Então aí foi a primeira triangulação amazônica. Paulista, né? Paulista. E o Cabeça de Vaca? O Cabeça de Vaca... teve antes do não, o Cabeça de Vaca foi logo após o descobrimento, né? Porque eu até hoje não entendo. O português descobriu a foz do Prata e foi explorado por espanhol. E o espanhol descobriu, porque o Diogo de Lepe, quem descobriu, primeiro foi Pinzon, né? Depois veio o Diogo de Lepe, descobriu a foz do Amazonas e foi explorado pelos portugueses. Então eles fizeram uma troca, não sei de que maneira lá, e foi por ali que o Cabeça de Vaca entrou. Pelo Prata, em direção ao Peru. Só que quando ele chegou ali na altura de Assunção, por ali, ele foi atacado pelos índios Guaicurus. E os índios Guaicurus botou os cavalos e as vacas, tudo dentro d'água, que era o boi índico, né? E o cavalo berbere. Esse boi que você vê aqui. Né? Esse boi que nós vamos ver, esse boi tucura nosso aqui no Pantanal. E o cavalo berbere, né? Então, esse cavalo, ele nadava, saía para a margem direita, na margem esquerda e alongava para dentro do mato, né? Descansava e tal, e aos pouquinhos ele veio subindo. O índio aprendeu a montar, começou a fazer guerra, dominou o Pantanal todinho em cima do lombo do cavalo, né? Que nem o índio americano, né? Exato. E que hoje nós temos o sangue preservado aqui em Poconé, né, através da nossa associação, que é bem embaixo, né? E o boi tucura, não se fez até hoje nenhum trabalho, a Embrapa está querendo fazer um trabalho com ele, mas não foi feito nenhum trabalho ainda de preservação dessa raça aqui e tornar ela um bem patrimonial. Agora, em setembro eu estou oficializando uma associação, né, são 30 elementos, sou eu mais 29, onde temos zootecnistas, veterinários, professores, não sei o que. Cada segmento desse, vamos formar a sociedade de proteção ao porco monteiro, que é o nosso porco do mato, no Pantanal. E ele foi alongado, ele foi trazido pelos colonizadores portugueses, e como eles eram atacados constantemente por índio, o porco deitava para o mato. E lá ficou. Está aí há mais de 300 anos perdido no mato aí, e nunca ninguém fez nada. Então agora nós já estamos trazendo esse porco para dentro de casa, vamos fazer uma criação dele, vamos começar a fazer uma triangulação de sangue e vamos fazer um livro de registro.